¡Comenzó! Bem-vindos ao primeiro! Você está vendo o primeiro episódio do programa Bacharel! Olha! É um programa feito por bacharéis, né? Estamos aqui entre bacharéis. Eu estou aqui com os meus amigos, o Cid, bacharel em administração, o Alex, bacharel em ciências contábeis, e eu, Robson, também bacharel em administração. Estamos aqui com vocês hoje, a primeira quarta-feira de muitas, não é, pessoal? É a primeira? Primeiro de muitos! Vamos, meus amigos! Vamos que vamos, estamos bebendo uma coisinha aqui. Mas vamos se apresentar direito agora, é a primeira vez que a gente está aqui. Faz a frente aí, Cid. Ô, Cid, faz a frente. Qual é? Aí. Mas tu é outra, meu. Mas eu sou bacharel também nessa parada, tá ligado? É? E aí, raça, eu sou o Cid, tô abrindo já aqui uma geladinha, tô abrindo uma gelatina, tô abrindo aqui uma severina, pra gente começar já na vibe, entendeu? Bom, eu sou o Cid, como o Rob falou, eu sou bacharel em administração, sou mestre em marketing também, mas aqui não vem ao caso, o ponto aqui é o bacharelado, entendeu? Tenho já uma boa experiência de trabalho, boa experiência de vestibular, bastante coisa para falar, e aqui pode ter certeza que vem com a gente que vai se divertir. Né, não, Alex? É isso aí. Então, como já falado, já mencionado, eu sou bacharel em ciências contábeis, o famoso contador, e antigamente conheci o guarda-livros, né, o famoso guarda-livros. Só faltou o suspensório aqui para ficar registrado, né, que é um contador das antigas. Mas a gente está aqui para contribuir, contar um monte de história. A gente tem muita história aí para contar para vocês, de início, meio, final, enfim. Mas antes de mais nada, eu já vou para minha primeira dica para vocês. A primeira dica é a seguinte. Escuta. Anote. Esse som é o som do primeiro semestre. É o som de abertura de cerveja. Isso aí é a primeira cadeira que vocês têm que saber. Então já fica a dica aí, ó. Eu já tô com a minha aqui, vocês estão aí, de vocês? Já fica... Já estamos com a gelatina. Tá aqui, ó. Aqui, a gelatina. Vou colocar mais um pouquinho aqui, mas... Estamos falando com o Johnny Sigela. É o primeiro programa que a gente faz, eu faço propaganda mesmo aqui. Claro, óbvio que eu espero um patrocínio no futuro, então... Vambora. Cerveja com a gente mesmo, então pode nos patrocinar aí pro futuro, né, pessoal? Estamos abertos a propostas. Tem que desce. O programa Bacharéis está surgindo muito para trazer a vida de um bacharel, né? A vida desde que entra na faculdade, o que é ser um bacharel? Só quem é um bacharel sabe a dificuldade para pegar o canudo. E é por isso que depois do canudo só piora, né? Vocês concordam, meus amigos? E o canudo E a gente vai abrir um pouco aqui, que apesar de tudo isso tem um pouquinho de diversão. Então vamos falar do início, como é que é para essa chegada, vamos trazer histórias do início da nossa faculdade, depois o ambiente de trabalho, os estágios e tudo que a gente tem nessa nossa vida de bacharéis. Né? Contexto, o famoso contexto. O contexto. Vamos lá, Cid. É contigo Vamos agora? Vem comigo. Então. Conta aí uma história pra nós. É comigo mesmo. Início aí de bacharel. Bom, como o Rob tá falando, né, a gente sabe que o canudo é o começo, mas assim, antes do canudo a gente tem um outro começo, o começo do início ainda. E o começo do início meu é o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer, desde lá do ensino fundamental, tive a oportunidade de ser bolsista, lá da época dos Cavaleiros do Zodíaco, e o pessoal tem tudo mais ou menos a mesma idade.
beleza, foi seguir, toquei a ficha lá no ensino fundamental. Quando cheguei no ensino médio, eu já saí do colégio particular, fui já para o colégio do estado, colégio municipal, e me deparei com uma diferença muito grande entre as pessoas, né? Porque no particular todo mundo da mesma idade. Quando eu entrei lá com 15 anos no ensino médio, lá no 2º grau, na época, eu já tinha colega reservista, eu já tinha colega pai de famílias, veja bem, eu falei o plural. Então, colega pai de famílias, um monte de colegas grávidas, era todo mundo muito diferente, né? Mas o fato é que, apesar de ter essa diferença, eu sempre fui o cara que me puxei muito no colégio, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Ah, tu se puxou, tá ligado? Eu tava puxado. E eu era considerado nerd, tipo, ia bem em tudo e tal, ia bem nas matérias da época e tal, ia bem, por exemplo, ia bem em matemática. Só que, tipo assim, matemática, o negócio no colégio era decorar fórmula, e assim tu ia bem só decorando fórmula. Daí, quando chegou para fazer o meu primeiro vestibular, eu pensei assim, pô, eu aqui verdinho, né, sangue doce, vou fazer o primeiro para ver como é que é. Pô, eu fui bem no colégio, devo ir pelo menos aquela testadinha. Testada aquela, né, vamos ver se tá quentinha a água mesmo, não, como é que é. Aí tá, fui dar a cara a tapa, daí entrei, fiz o vestibular, e quando chegou, principalmente na prova de matemática, que é a pior prova possível, pelo menos no vestibular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a pior prova disparada de matemática. Quando eu comecei a ver as questões, eu pensei assim, cara, não é possível. Não, sério, eu fiz outro curso. Eles estão ensinando isso paralelamente, sério, porque eu não vi nada do que está acontecendo aqui. Era outra língua o negócio. Se fosse uma prova em chinês, era a mesma coisa para mim. Não tinha nenhuma diferença. Mas daí fui respondendo, mas não, essa aqui eu acho que eu sei. Essa aqui, pode ser que seja essa letra aqui, essa resposta. Aí tá. Aí na hora de corrigir a prova no final, eu tinha acertado de 30 questões, eu tinha acertado, sendo o CDF, todo o colégio, desde o ensino fundamental, eu tinha acertado de 30, 3 questões de matemática. Um pouquinho diferente, mas tem o desvio padrão. Tem um desvio. Eu nem fiquei sabendo do desvio padrão, porque afinal de contas a minha prova nem foi corrigido, né? Não chegou nem corrigir a minha redação, porque eu faço 13 em matemática. Não, amigo, vai te reestruturar, vai dar outro Tu foi no segundo dia, o cara já te barrou. Não, vai pra casa. Não, descansa, tu tá legal já. Tu tá legal. Então essa é uma das histórias dos perrengues que a gente sofre aí quando vai entrar, quando a gente está começando a entender o que é esse mundo vestibular, como é que funciona. Então, assim, dica de cara já. Não vai só com o ensino no colégio, principalmente se for no colégio público, que esquece, não vai dar. Vai. Eu vou dar um exemplo, eu já vou entrar. Eu já vou entrar aqui, ó. Já vou entrar no vácuo, aqui, ó. Já vou entrar no vácuo da história do Cid. Eu estudei em colégio público, em vários, né, colégios públicos, né, toda a minha formação acadêmica, desde da educação, agora é educação infantil, agora mudou os nomes, mas era primeiro e segundo grau para mim, deu. Primeiro e segundo grau. Estudei em colégio público, e quando eu fui fazer o colégio. Não, minha avó até hoje fala colégio. Até quando eu ia pra faculdade, minha avó falava ainda, tá indo, como é que tu tá no colégio? É o colégio. E fui pro colégio. Daí um dia tinha uma palestra lá, um cara de um cursinho pré-vestibular, deu uma palestra. E tem como ser monitor aqui do curso e tal. Foi um amigo, a gente foi lá, se inscreveu, ficou uma semana indo lá todo dia, pedindo vaga para ser monitor, enfim, o que é o ser monitor, né? Ele trabalhava um turno para estudar no outro turno, né? Sem pagar nada no cursinho e tal. Monitor do cursinho. Isso, monitor do cursinho. O que faz o monitor do cursinho, né? Aquele cara lá que apaga o quadro, né? Que arruma as cadeiras, troca a bateria de microfone, enfim, busca alguma coisa na secretaria que precisa, um livro, sei lá o quê. Então, ficamos uma semana nessa, daí olharam pra nós assim, realmente, esses caras não vão pagar, né? Não tem condição de pagar, não vão botar um pila aqui, tá? Bota esses pra trabalhar aí, tem um monte de caixa, um monte de cadeira pra carregar. Esses caras nem em casa tem, porque eles não saem daqui, eles devem dormir aqui na frente, aqui na rua. Daí entramos, fiz vai ter mais histórias desse meio, a gente vai, vocês vão ver que a gente vai voltar pro início, vai pro meio da faculdade, pro final, mercado de trabalho.
Daí eu prestei para engenharia elétrica, mas não se enganem, o Robson apresentou certo. E agora eu sou contador, ciências contábeis, contador. Comecei na engenharia elétrica, né? Tentei ali patinando nas cadeiras, tudo, mas fui sagaz, fui mais esperto que a faculdade. Antes da faculdade fui. A gente persiste na burrice, né? Daí, em vez de... A gente persiste. E em vez da faculdade me jubilar, eu pensei, não, deixa eu, né? Eu tomo as rédeas da minha vida, né? Eu vou falar, eu vou fazer. Fui lá, descobri uma coisa maravilhosa, ó. Vocês estão entrando aí, uma dica já, se não é o curso, alguma coisa, procura a palavrinha mágica, transferência interna. Não vai precisar fazer vestibular de novo, é uns cálculos meio doido lá, pelo número de vaga, coeficiente, não importa, procura isso aí. Tem às vezes, eu já vi coisa de reingresso, né, que é só apresentar o currículo, coisas assim, isso, né? Essas loucuras aí. O importante é entrar. Isso que o Alex está falando de Universidade Federal. Se for algumas universidades particulares, e a gente tem história depois para contar sobre isso, a gente conhece gente que entrou em universidade particular só porque compensou o cheque no meio vestibular. Mas parece que agora é mais rápido, agora caiu o Pix. Agora é o Pix. Nada contra, pessoal, a quem pagou para entrar na faculdade, mas não é o nosso caso, só isso. É só isso. Porque assim, não, vocês vão ver que não vai mudar nada. As histórias vocês vão ver que é tudo parecido. Sempre vai ter um boteco na frente, na frente da faculdade. Todo mundo fez. Exceto pelo RU, né? O RU vai gerar histórias aqui incríveis. Vai, o RU, esse aí é complicado. Esse aí é complicado, RU. Esse é um capítulo até à parte. Acho que a gente ia depois fazer, avançando aqui no programa, nos programas, avançando, fazer um episódio de RU. Só RU. Um episódio. A gente vai ter temático. Só vai ter o tema. Voltando aqui, mandem pra gente, né? Mandem pra gente as coisas, né? Mandem já a história. Chegou a cair aqui as coisas. E o que eu fiz, né? Fui lá, olhei transferência interna, peguei um papelzinho e eu vou começar, né? Eu tô na engenharia elétrica, né? Preciso sair. Né? Preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Eu pensei, vou ser estratégico, né? Aos poucos eu vou dando dicas, pensem, estratégico, né? Vou dando dicas pra vocês. Comecei lá, olhei os cursos, assim, administração, 15 vagas. Administração, bom, né? 15 vagas. Tem mercado de trabalho, posso trabalhar em um monte de lugar, tá, beleza. Filosofia, 25 vagas. Filosofia é muito peso. Tá meio puxado, o mercado de trabalho não é assim, não tá aquecido, né? Não tá aquecido esse mercado aí. Não tem uma demanda por filósofos, assim, né? Difícil. Não que a gente não acha que deveria ter, né? Mas não, a gente acha que não deveria ter. Eu acho que não deveria ter. Vai trabalhar, vagabundo. E daí eu olhei, comecei a olhar os cursos de ciências contábeis. 25 vagas, ciências contábeis. Não sabia direito, pensei na hora assim, é matemática, engenharia, matemática, ciências contábeis, vamos mudar ali nesse aqui, né? Vamos dar. Fiz lá o check ali, fleguei ciências contábeis. Mas, né, quando iniciei o curso, aquela flegada marota esperta, aquela flegadinha esperta, aquela de canto de trivela, aquela de trivelinha. E quando me dei conta, eu não sabia que contabilidade, para quem já fez alguma cadeira ou vai fazer algum curso aí, tem lá ativo, passivo, né, que para mim era outra coisa, outro mundo. Né, redefiniram, né, o que era ativo e passivo para mim. Redefiniram, não é bem isso aí. Né, então, entrei na ciência contábil sem nem saber direito onde eu estava me metendo, né, tudo pela transferência interna. Então, assim, fiquem de olho a sinais, não se desesperem, né, tudo dá para, se tem um jeito, entrou lá, beleza, vai fazer lá truco 1, truco 2, cerveja 3, enfim, tudo se dá um jeito. Então, fiquem tranquilos, a gente vai falar um monte de história aqui. Entrou, vai sair, não te preocupa. E recalcular a rota faz parte do jogo. Isso aí, se tu tem o teu celular no teu ex da vida, por que tu não vai ter na tua vida no curso da faculdade? Isso aí faz parte. E o teu início, Robson? Conta aí como é que foi o teu... Boa, vamos lá. O meu início. Tudo começa, né? Aquela fase de cursinho, né? Como tu falou, tu trabalhou lá na monitoria, né?
Eu não fui diferente, acho que nós três, como bacharéis, posso chamá-los assim, eu acho, assim, bacharel Alex, bacharel Cid. Eu gosto de ser chamado pelo título que eu tenho, obrigado. Eu gosto de ser chamado pelo título. Bacharel Alex, obrigado, porque é importante reconhecermos este título. Entendeu? Então, tudo começa ali também. Nem que seja para gente ser preso numa célula especial, né? Não, o cara que vai ter um relacionamento contigo é um cara que tem caráter, que é um cara bacharel também. No mínimo, entendeu? O caráter eu não sei, mas ele é um bacharel, já é outro nível. Então, tudo pra mim começou no cursinho também. E no cursinho, pô, eu tenho algumas histórias, né? E o que eu acho, pra mim, emblemático daquele momento de cursinho foi a festa do cursinho. Assim como vocês, eu frequentei um dos cursinhos, um dos grandes cursinhos aqui em Porto Alegre, que é um cursinho que tem umas meninas, né? Não, menina. Meninas bonitas aqui na região sul do Brasil, vamos chamar assim, para não dizer o nome, qual cursinho, qual é. Na nossa aldeia. Na nossa aldeia. Então, tudo que eu esperava era a festa do cursinho. Tudo que eu esperava era a festa do cursinho. Aconteciam os jogos maravilhosos que todo mundo ali ia para esses determinados jogos disposto a vencer, mas na verdade no fim de tudo só o que valia a pena era a festa no fim de tudo, porque daí quem lembra de quem venceu. Eu gosto de ver o foco, do Robson. A gente já começou dizendo por que entrou no curso, ele já explanou aí 2 minutos quase de conversa, e ele nem entrou no porquê que ele entrou em administração, né? Dá pra ver o foco. Mas coisa onde estava o foco dele? Até chegar lá, isso seria consequência, né? Até chegar lá, a gente sabe que não é isso que realmente importa, é o caminho, né? É o caminho que importa, não o que a gente está falando lá. Embora eu me orgulhe muito do título de bacharel e peço que tu te refira a mim como bacharel. Me desculpa, bacharel. Me passei, deve ser o horário, eu tomei a liberdade, né? De maneira errada, venho aqui a corrigir a minha falha. Obrigado. Mas até para complementar o Robson, eu não sei se é assim nos cursinhos para fora aí, porque para fora aqui do nosso país, Rio Grande do Sul, né? Não sei como é que são os outros cursinhos, mas aqui pra gente os cursinhos eles têm. Tá com sede, filho? Vai estar. Aqui os cursinhos têm como se fossem Olimpíadas, em que as turmas competem entre si. Aí nos esportes lá, vôlei, futebol, basquete, corrida. E daí o que acontece? Elas computam, elas capengam, elas alpistes, elas competem, alpinistas, elas competem para competir. E é isso. Elas competem. Elas competem e no final tem uma festa que é a festa do encerramento desses jogos, que é a festa que o Robson vai... O bacharel Robson vai contar a experiência dele dessa festa, que é aquela que fecha tudo. Ok, chegamos na festa. O dia da festa, que é a única festa do ano. Eu vou para um aquece. Esse aquece é regado a Montila. Com Montila não se brinca. Montila e Sprite. Bebida do pirata é Montila, que é rum, né? Montila quente que é bom. Quente sem comer, barriga vazia ainda. Barriga vazia, o Sprite. E aí papo vai, papo vem, fomos pra festa. Dava pra ter ficado no aquece, tinha um monte de guria gata, era só ter ficado ali. Não, quer ir pra festa, já rodando. Tem mama largada. Eu entro na festa e o apagão se vem. Só o barulhinho. Não, passou num portal. Aí, amigos dizem que eu fiz e aconteci lá, que eu fiquei com uma guria XYZ, mas eu sei que às 4 da manhã eu acordei numa moita
do cursinho. E o que acontece? Numa muita gente do cursinho, eu até hoje não sei o que aconteceu na festa. Espero que tenha sido uma festa muito divertida. Essa tua camiseta em homenagem a esse gatilho aí que te proporciona? É possível. Não sei se fui aliciado ou violado de alguma maneira. Nunca saberemos. Mas se a pessoa fez com carinho, foi bem tratado. Tá tudo certo. Então, pessoal, não queima largada na festa do cursinho. Aproveita. A festa da vida. Não queimem largada nunca. Da vida. Olha, óbvio, né? Eu virei a notícia a caçoação dos amigos, do pessoal do cursinho. E também, caso tu passe por isso, não te preocupa. Não é o fim do mundo. Eu tô aqui. É sim, te preocupa. Bacharel. É foda pra caralho. Não, é foda. Já começa mal, já troca de curso. Já vai pra transferência interna. Foda. Então, pra mim, entrar na faculdade foi aproveitar bem esse momento que eu tava direto pelo cursinho. E eu sei que estudando, tudo indo, fazendo tudo que tem que se fazer, eu consegui entrar na faculdade, isso que mais importa, e que vocês vão saber um pouquinho mais dessa história pro final. Muito boa, né? Muito boa, chegou um momento, tá bebendo, os copos de vocês tá cheio aí, porque sem beber aqui não... Não tem, mas não mandou. Gelatina. Mas vem cá, uma coisa é o período de entrada da faculdade, né? E como é que é quando tu já tá lá dentro, né? Tem professor bom, tem professor ruim, né? Tem os professores engraçados, tem professor que faz coisas que a gente não acredita, que a gente vai ver aqui muito pra frente. E eu queria te convidar, bacharel Alex, por favor. Né? Obrigado, eu gosto. Você tá, pelo menos até a gente pegar confiança, assim, daí quem sabe a gente depois estreita a nossa relação. Né? Conta um pouquinho dessas tuas relações com teus professores aí. Vou começar já contando, vai ser um misto, né, de histórias da época da elétrica, histórias da época da contábeis. Vou contar uma da elétrica no início. Entrei, era longe, assim, era num campus do Vale lá que se chama, né, onde tinha as aulas de física, matemática e tal. Longe do centro, né, Alex? Oi? Longe do centro, é longe. É lá que eu desenvolvi uma boa técnica, eu conseguia, dentro do ônibus, quem é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, vai se identificar o D43, né? No D43 eu conseguia desenvolver universitária da Carris, consegui desenvolver a técnica de dormir em pé, né? Então assim, isso era pra pouco, só aqui é só com o bracinho aqui, ó. Japonês, já pode ser japonês, né? Aquela dormidinha, então, e não tem como errar, porque o fim da linha é lá. Então, assim, se tu não acordar, o cara vai te acordar e vai te chutar pra fora. Então não tem como tu errar. Então, eu cheguei numa aula de física, física assim, física 1, física 2, tem, né, começa a escalar as cadeiras, né? Daí tinha o professor era um professor chileno ainda. Meu Deus, física já não é bolinho, né? Já não é tão fácil, era chileno. Aí não, eu não ia entender também se fosse, né? Pelo menos eu tinha um aval, mas desculpa, não entendi porque era em espanhol, né? Se fosse em português. Aí uma coisa em comum de a gente ver no Brasil, professor chileno, a gente vê ele argentino. Chileno. Ele era uma pessoa de gente boa, ele era bonzinho. Daí chegou na aula ali, todo mundo, né? Início da cadeira e tal, pegou e levantou um aluno, né? O professor pegou, explicou lá a matéria do jeito dele, lá naquele espanhol lá, e se virou para os alunos, né? Alunos, né? Que é assim que é o trato, né? Com os professores, né? Alunos. Alguém tem alguma pergunta, né? Aquele quase no automático já. Alguém tem alguma pergunta sobre a matéria, sobre o que eu expliquei agora? Aí um aluno aqui, né? Aqui, né? Eu tenho. E não fui eu, né? Eu tava bem quieto aqui no meu canto. Não entendi nada. E o primeiro, né? Como é que tu vai perguntar? Aparecer nas primeiras, né? Mas como é que tu vai... Quer atirar já, quis atirar. Mas como é que tu vai perguntar? Tu não entendeu nada, o cara falou. O máximo que tu vai perguntar assim, professor, não entendi nada que o senhor falou, o senhor pode repetir em português. Era o máximo que eu pedi pra ele. O máximo que eu ia perguntar é pra copiar? Pode. É pra copiar? O máximo que eu ia perguntar. Né? É pra copiar?
Só não apaga aquela parte do quadro que eu tô ainda ali, ó. Eu tô no enunciado 3 ali, não apaga aquela parte. Ainda tô copiando. E daí o professor, alguém tem alguma pergunta? Perguntou lá um negócio e tal. O professor olhou bem sério, assim, e se acostumem com essas coisas, né? A gente tá contando que vai rir, dar risada, essas coisas, mas na hora é claro. Perguntou lá um negócio, o professor se virou assim. Alguém tem alguma pergunta? Perguntou, o professor olhou, achou um pouco assim, fez aqui. Eu vou reformular o que eu disse. Alguém tem alguma pergunta inteligente? Mas daí que ninguém pergunta nada, né? Aí, alguém tem alguma pergunta inteligente? Daí ali, depois dali eu não ia perguntar nem se precisava copiar mais. Eu já nem perguntava. Já nem pergunta, eu ia copiar mesmo. E se o cara pagasse, eu ia ficar, tá bom. Já era, beleza. Que não caia aquilo ali na prova e vambora. É o legítimo professor pau no cu, né? Que não quer. Tem um monte. Tem piores, essa a história é mais ou menos. Mas tem umas. A gente vai avançando aí, tem umas mais pesadinhas que hoje eu acho que nem cabe mais fazer isso aí na faculdade, não. Tá mais gravando, filmando. Naquela época. Hoje o seria processado. Mas teve esse tempo aí, um professor da URGS foi processado e tal, mas era nessa linha aí. E eu não tô falando especificamente da URGS em si, já pra, né? A todas as faculdades tem professor na vida. Nós somos bacharéis da URGS, né? E muitas das nossas histórias vão ser, obviamente, né, da onde a gente cursou. Mas assim, vocês vão ver muito isso no mercado de trabalho, nas relações, nas amizades, enfim. Qualquer convívio, círculo social vai ter os pau no cu. Então, tem que se acostumar. E se tu não souber identificar do teu grupo quem é o pau no cu, na realidade o pau no cu é você. Pode ser que você seja o pau no cu. Cuidado sério, você pode ser o pau no cu. Nós vamos chamar também, nós aqui da URGS, nós vamos chamar outros convidados que têm experiências por esse mundo de bacharéis vasto. Pelo sul do Brasil, né? Pelo sul do Brasil, que é o nosso comum aqui. Mas, né? Todo mundo vai ter sua vez de falar de todas as suas faculdades. Vai ter voz para os bacharéis. Né? Mas vem cá, Cid, não é só o Alex que tem algumas coisas com os companheiros, os colegas. Tu também tem uma história bem peculiar de um colega nosso, né? Deixa eu falar para vocês. O bacharel Cid era meu colega durante a faculdade. Fizemos muitas e muitas cadeiras e trabalhos juntos, trabalhamos nos nossos estágios juntos, então vocês vão ver algumas histórias que vão se entrelaçarem nas nossas vidas aí, então... O Cid é o elo de nós três. Eu trabalhei com o Cid nesse curso pré-vestibular que eu comentei. Ele é o elo perdido de nós três. Perdido, totalmente perdido. Completamente. Não, conta aí, foi... Cid. Teus colegas? Não, mas não vale contar de mim, óbvio, né? Conta aí, velho. Agora, pelo menos agora. Quer? Pelo menos agora. Depois a gente vai... Com certeza a gente vai ter várias histórias que uns de nós só viveram, outras histórias que a gente viveu entre si. E é só o começo, pessoal. Vocês vão dar muita risada com a gente ainda. Mas essa específica... Não, quero saber. Vocês vão rir dessa parada aqui, meu. Não vem com essa aí. Vai dar que a gente não comprou ainda o somzinho, aquele dos aplausos ainda, né? Tem que comprar esse. Não comprou ainda. Não, já compramos, mas ele não entrou ainda porque por causa das... Não caiu o Pix. Não caiu o Pix, mas já compramos, tá tudo certo. Também lembrando, pessoal, que a nossa ideia é a gente contar nossas histórias. No futuro a gente começa a falar com vocês através de chat, através de superchat. Vamos ler as histórias de vocês aqui, vamos comentar. Vai ser muito interativo o nosso programa. E a ideia é sempre no final. A nossa ideia é informar vocês sobre esse caminho. Deixa eu falar, caralho, cala sua boca. Tem que ver isso aí, Vocês estão se passando aí já. Estão já se passando aí. Nesse caminho dos bacharéis, você vai ver que a gente tem muita dica para dar, mas também a gente vai trazer com muito bom humor aqui para vocês se divertirem. E essa história específica que o Rob estava comentando é porque é o seguinte: quando tu entra na faculdade, principalmente na administração, e na administração tu aprende até um filósofo, vou chamar um filósofo, um pensador lá, um teórico, que é o Maslow. E o Maslow, ele tem um estudo que é a pirâmide de Maslow, que ela mostra as necessidades dos seres humanos. Então, necessidade de se alimentar, necessidade de convivência, necessidade de várias coisas. Então, esse é só... É tipo aquele lance
te apresento meu amigo Cid, do que ele se alimenta, do que ele tem. Onde é que ele vive? Atrás do caminhão. E daí? E daí tem as necessidades, e uma delas, que é a necessidade dos seres humanos, é a necessidade de pertencimento. Quando tu entra na faculdade, não é diferente. Tu tem a necessidade de pertencimento, tu vai entendendo como é que funcionam os grupos, aí tem o grupo do pessoal que é mais playboy, tem o grupo do pessoal que é mais humilde, tem o grupo do pessoal que é mais nerd, o grupo do futebol, o grupo do pessoal que é mais CDF, e assim por diante. Tem os grupos, vão se dividindo, e acontece muitas vezes tu entrar e tu não se encaixar em um desses grupos. Foi o meu caso. Eu entrei e eu não me encaixei em nenhum desses grupos, tinha um monte de gente que entrou, que foi nosso colega meio do Robson, que o pessoal entrou na faculdade e já veio do colégio, então eles já se conheciam e tal, já vem a panelinha desde o começo. E eu, de cara, não servi em nenhum grupo, e eu fui parar no grupo das outras pessoas que não serviram em nenhum grupo. Então era um grupo bem miscigenado ali, né? Um monte de peça de quebra-cabeça que não encaixava com nada, umas coisas que forçavam para encaixar. E daí, nesse grupo que eu entrei para fazer os trabalhos iniciais da faculdade, tinha um que era uma peça mais mal encaixada ainda do que os outros. Então, se a gente era uns quebra-cabeça normal, ele era um cone, ele era uma pirâmide, era um negócio que não falava nada com nada, uma pessoa completamente fora do baralho. E daí, mas beleza, né? Pô, como eu queria me sentir incluso no grupo, eu queria que ele se sentisse incluído também, como eu tava me sentindo. Vamos botar esse cone com tudo. Azar. Vamos botar o cone pra dentro, entendeu? Vamos isso aí. Ele vai entrar. Ele vai entrar. E daí, numa dessas, a gente ter trabalho de grupo e tal. Ô Cid, desculpa te interromper, mas era Fala aí. Tá, meu, tá aí, vai, entra no nosso grupo aí. Tipo isso, com certeza. E daí, cara, a gente formou o grupo, apresentou o nosso trabalho, e o que acontece? Principalmente no começo da faculdade tem mais, mas também tem no decorrer. Tem os trabalhos de grupo, que muitas vezes é uma maneira do professor passar adiante o trabalho dele, fazer o pessoal fazer o trabalho dele. Passa adiante, daí cada um tem um tempo para apresentar. Foi lá, apresentou, a gente apresentou. Cara, e depois a gente foi um dos primeiros grupos a apresentar. Então depois vão ter vários grupos. Aí beleza. Aí tipo assim, cara, isso é... Assim como o Alex está trazendo dicas, eu vou trazer também. Assim como na faculdade, no trabalho, cara, tu fez o teu trabalho. O trabalho do outro não vai afetar o teu, não vai atrapalhar tudo. Não enche o saco. Faz o teu trabalho, cuida do teu umbigo, entendeu? Não enche o saco. Daí o que acontece? A gente apresentou, beleza, fechou o nosso trabalho, ele sentou lá no fundo da sala, ficou amarradão. Daí ele sentou do lado e amarradão começou... é uma expressão bem nova. Mas é porque a gente tem que falar com... A gente tem... Tá, então eu vou trazer para uma expressão mais velha, então, tem que trazer para o nosso target. Aí começa a me irritar. E todo mundo está no mindset. Começa a me irritar, vocês estão me irritando já. Todo mundo com mindset. Cara, e daí eu sentei. Vai, segue. Eu sentei no fundo da sala, tá? A gente tá ali sentado esperando acabar. E daí esse cara que era o Cone, esse fora do nosso. Que destoava do nosso grupo. O pessoal tá apresentando na frente, já tem mais uns 4, 5 grupos, a gente ia ficar tranquilo lá, assim, só esperando terminar o sinal, terminar a aula. E os caras apresentando, e o cara olha o pessoal da frente e mete um. Como assim? Ele tava fazendo sinal de tempo? Cobrando, fazendo sinal de tempo, cobrando o pessoal que eles tinham que correr para terminar logo, porque o período da entrega era de 20 minutos. Eu virei para ele, eu olhei para ele e virei assim, cara, tu tá maluco? O que ele tá fazendo? Para com isso aí. Não. Para com isso aí, rapaz. Eu quero ver todos os trabalhos, não sei o quê. Eu, cara, tu vai ver todos os trabalhos, bicho. Não incomoda os outros, cara. Para! E daí eu olhava pra professora, ficava apontando, assim, mostrando que o pessoal tava já passando do tempo. Eu comecei a xingar ele, cara, para com isso, meu. Então, assim, como é que tu xingava o cara? Para com isso! Tá maluco, meu? Para com isso aí. Fica na tua. Segura tua peteca aí, maluco. Eu falava assim. E daí, então,
a moral da história, não enche o saco dos outros. Tu fez o teu trabalho, tu já entregou a tua parte, o trabalho do outro não vai te atrapalhar, não enche o saco e segue o teu caminho. Que nem o Robson. O Robson tem história que nem essa. Não enche. Eu tenho que incomodar, o negócio tu tem que participar, o negócio da faculdade tem que te mexe no trabalho de todo mundo, tem que participar, tem que ser visto, tem que incomodar. Tem que incomodar. Tem que ser visto que nem o colega. Eu tava nessa. Tem que ser visto que nem o colega. Mas tem que ser visto que nem o colega do Alex, que levantou para perguntar uma coisa simples e foi escorraçado pelo professor. Boa. Eu estava nunca mais, nessa aula com o Cid. Eu lembro muito dessa aula. E em quem que esse rapaz reclamou? Justo do nosso colega mais louco, inteligentíssimo, mas louco. E louco de outro droga planeta. E tudo que tinha na vida, assim. Mas um gênio, se formou em 3 anos e não sei o quê. Mas, cara, esse nosso colega, quando viu ele fazendo essa cena, ele começou a ficar louco e imitar ele, e virou a caçoação dentro da aula. Então, pensa bem, antes de reclamar do colega, pensa nas consequências que isso pode ter no geral, né? Cara, então, quando tu quer se inserir num grupo, tu não vai virar outra pessoa, porque vai ser pior. Seja legal. Seja gente boa, mas assim, ó, não vira outra pessoa pra se encaixar. Cria um personagem. Só vai te dar Cria um personagem e mantenha ele toda a faculdade. Criar personagem. Aqui, ó, o olhar. Se tu quiser criar personagem, se tu quiser criar personagem, tu vai pra feira de cosplay. Aí tu pode ser personagem que tu quiser. Entendeu? Vai ser o Popeye, vai ser quem tu quiser. Tu vai estar num grupo, seja quem tu é nessa porra. Seja peteca. Aqui não é Comic Con pra fazer cosplay, entendeu? Não vem com essa aí, meu. Vai chegar. Faculdade é coisa de bacharel. Vai chegar na faculdade. Vai chegar na faculdade vestido de Naruto, segura tua peteca aí, maluco. Não pode sair. Não, mas não pode. Mas o Rob tem um monte de história boa também quando ele tá na faculdade. Conta só uma aí pra nós aí. Vamos olhar ele só tem de festa, ele já vai falar de festa, quer ver? Vamos olhar a palavra aqui com essa bela cerveja que eu tô bebendo, tá bem gelada, hein? Não, ele teve todo o tempo pra tomar cerveja, chegou na vez mas dele de falar, daí ele vai... louco, né? Ele tá sem fundo. É o primeiro programa, vamos comemorar então. Vamos comemorar falando um pouquinho então de uma história que eu tenho aqui. Nossa, eu não sei, todo mundo, quando a gente lembra, fala assim de professores, a gente lembra de professores, professoras e um monte de histórias peculiares. Mas todo mundo lembra de uma professora louca que teve assim, né? Uma professora que é diferente, que era mais despojada, que era mais falante, que fazia mais a turma rir, ou até mesmo que era cômica pelo seu dia a dia. E essa nossa professora, o Cid foi meu colega nessa cadeira, não sei se estava nessa aula, porque quando a gente é bacharel, a gente divide a nossa vida entre o bar e a faculdade, mas tá tudo certo, cara. Isso faz parte do jogo. O bar é o anexo 1, é o anexo 1 ali. Anexo, e tu tem que ter a presença no bar também, pra passar e tudo. Não tô errado. Não tô errado? O famoso, vocês escutam, networking é no bar. É no bar. No bar vai ter um cara que trabalha na Dell, que trabalha no banco, que trabalha numa empresa de tecnologia, e é ali que se juntam as coisas, né? Mas tudo certo para quem tá no bar, né? Mas, voltando para a história da professora, esse dia, né, um dia muito peculiar de uma professora nossa que a gente tinha de sociologia. E sociologia, tu pode ver aí, é só se fala de utopia, né? Aulas de sociologia, utopia, elas andam juntos, num mundo paralelo. E é exatamente isso. A sociologia, o pessoal que faz sociologia, vive num mundo paralelo. Tudo é utópico, né? Os movimentos sociais são tudo utópicos, né? Então a gente sabe que esse pessoal não vive no mesma batida que a gente. Era o caso dessa nossa professora, e você deve estar lembrando nesse momento, né, de algum professor.
né? É que a gente está no sul do Brasil, né? Eu morando aqui em outros lugares, o cara é viajado. Outros lugares, cheio de residência. Cheio de residência. Numa das minhas residências. Tu que tá ouvindo aí, né, sabe do que eu tô falando, o professor loucaço que tu tinha. Todo mundo deve estar lembrando de algum agora. Mas essa nossa professora tinha uma peculiaridade, né? Que é o seguinte, ela era uma pessoa despojada que toda aula ela era totalmente desorganizada. Mas numa certa feita, ela recebeu um mestrando, né? Um mestrando, doutorando, não sei, ela estava recebendo alguém na nossa aula, alguém que ela tinha muito apreço por trabalhar no seu dia a dia. E aí o que acontece? Essa pessoa entrou no momento da aula, era final da aula, era o último período, quase 10 da noite, né? Finalzinho, aquele período que nós fazemos as perguntas, né? Não, e tu não quer mais saber. Aquela que tu tem que bloquear o chat. Bloqueia o chat, ninguém faz pergunta, bloqueia o chat. Bloqueia o chat. E papo vai, papo vem, né? Ela passando a sua aula, papo vai, papo vem, né? Pra tu ver quando o cara respeita a aula de sociologia, né? Mas é legal, porque a gente vê o comportamento social e etc. Mas o tópico, né? O tópico é outra linha, né? Eu não sei, o pessoal que vive na utopia vive um mundo paralelo que eu não consigo explicar muito bem. E o que aconteceu nessa devida aula? Ao ver esse mestrando que era orientado por ela ficou muito feliz e convidou esse mestrando para entrar na nossa aula para dar um abraço nele. Professora socióloga, né? Utópica, né? Sei lá, né? Feliz. O que vai saber? Ela já chamou ele para a sala de aula e deu um abraço nele. Quando esse rapaz, um rapaz assim, um rapaz de aparência comum, como vários que a gente vê nas faculdades aí andando. Um rapaz ordinário. O homem médio. O homem médio. Populares. Brasileiro médio. Brasileiro médio. É isso, o homem médio, comum, o popular, o fã. Esse cara dá um abraço na professora. Quando ele dá um abraço na professora, eu acho que ele vacilou ali. Porque ele foi dar aquela mão no cabelo da prof, né? Mas daí ali entregou muita informação. Poderia ser uma história dessa maneira. Mas o que vem depois é pior. Ele tira da mão e olha para sua mão e tem um pedaço de cabelo. Ele pensa: meu Deus, será uma ratazana? Puxou! Meu Deus! Pô, mas a mulher tinha um mega hair, cara, que veio junto. Ele puxou o cabelo, puxou o mega hair da mulher no meio da sala de aula, gente. Cara. Não. Mas devolveu ou não? Devolveu? Não, aí, cara, daí eu não consegui mais ver, era risada pra todo lado. Mas aí acabou a aula ali, já era 9h30, né? Horário de mandar o pessoal embora. Mas, cara, imagina, cara. Meu Deus. Não é possível. Agora me diz tu, qual é a chance? O Cid é mestrando, se eu não me engano, né, ô bacharel? Eu sou também. Imagina tu chega pra dar um abraço da professora e cai mas o que é isso? A peruquita? Peruquita, né? Eu não entendo muito desses conceitos de mega hair, peruca, etc. Mas é o movimento de assustar qualquer um nesse momento. Nossa. Então, fica a dica, não toque nas pessoas. Não toque nas pessoas, essa é a dica, não toque nas pessoas. Respeite o espaço privado, né? É algo muito pessoal, né? Tocar numa pessoa, né? Não sei. Mas sabe que essa professora que o Robson tá falando, ela era, de fato, como ele falou, tudo que ela era diferentona, assim, ela era uma pessoa que ela previa as doenças dela. Então, quando ia ter um feriado, pegar uns dias a mais, ela dizia: pessoal, estarei doente dia tal, então deixava os cartazes na porta. Ela tava prevendo que não,
Bah, eu tô vendo já, assim, ó, pela minha temperatura, pelo meu corpo, que na sexta-feira eu não vou conseguir. Vou botar febril. Eu vou botar febril, não vai dar. Vou botar doente. E era sempre num feriado. Era, sempre. Eu conheço meu corpo. Estarei doente na próxima corpo sexta-feira. Eu conheço meu corpo fala e ele diz que eu vou ficar doente perto do feriado. O corpo é tão organizado que já planeja. Ele já planeja. Aqui. Isso aí é organização. Muito bom. Mas, né, a história da faculdade aí tem um início, tem um meio e tem um fim. E aqui o nosso papo é te ajudar a chegar a ser um bacharel como nós, né? Não, melhor. Fala por você, não pode ajudar ninguém. Não pode ajudar ninguém. Ok. Mas você vai sim. Vai no bacharel se tu quiser, né? Só vai. Só vai. Vai, gata, né? Então, o que acontece? O final, né, do bacharel é bem interessante, né? Porque daí vai lá, que toda aquela coisa, que comemoração com a família, peguei o Danúbio, etc. Mas, para chegar a ser um bacharel, a gente passa por muita situação, né? Por muita situação difícil que a gente tem que batalhar no dia a dia. E nessa vem algumas histórias assim de trabalho, o que a gente está fazendo, estágio e tudo que a gente precisa para chegar e se tornar um bacharel, né? E o Cid, se eu não me engano, Cid, que tem uma história de trabalho, né? Para chegar até o trabalho, tu passou por um sufoco aí, né? Eu tenho algumas histórias de trabalho, de sufoco em trabalho, né? Mas essa foi bem no começo. Eu comecei em estágio muito cedo. E essa é uma dica também, ó. Faz uma dica aí, se estiver anotando aí. Vai anotando, tem muita dica. Isso aqui é uma prova. Tem um contador. A gente vai ter um contador. Nem que seja para não passar no que a gente passou, né? Exatamente. Aprende no exemplo. Se tu quiser aprender na dor, aprende. O problema é teu. Tu vai tomar também como a gente tomou. Mas aprende no exemplo. Então, assim, uma dica que a gente dá é que se tu puder começar a trabalhar cedo, o quanto antes, começa a trabalhar o quanto antes. Primeiro porque tu já começa a entender como é que funciona a dinâmica de trabalho, como é que funciona a relação com o chefe, com o colega, como é que funciona a relação do teu tempo, o horário de intervalo, enfim. Começa o quanto antes. Começa o quanto antes também para tu te livrar um pouco o bolso dos teus pais, dos teus avós, quem é que tu vive junto. E o ticket, poder qual é o ticket? Não fica pesando. Não seja um estorvo, né? Não seja mais um vago nesse país. Mexe, rapaz. Mas priorize o canudo, né? No começo, não. No começo, trabalha, tá? Vai trabalhar, vai trabalhar, seu vagabundo, entendeu? Bota um ofício assim, no corpo, claro. Um ofício no corpo. Bota. E assim, a gente é um pouco mais velho, já teve a idade de vocês, cara, e era um saco também. Não interessa, vai trabalhar. Vai trabalhar que no mínimo tu vai ter dinheiro assim, eu paguei com o meu dinheiro essa porra aqui. Isso aqui é meu. Ninguém te perguntou se era um saco, só trabalha. Só trabalho, não incomoda. Não incomoda os outros, entendeu? Então tá. Daí, tipo assim, começa a trabalhar. Claro, tem as pessoas que podem escolher, escolham trabalhar antes. Agora também tu também pode ser a pessoa da música do Djavan, né? Aquela pessoa que não tem querer. Mas tem que trabalhar e acabou. Pô. Era o nosso caso, né? No nosso caso, com certeza. Então, a gente fazia parte dessa galera do Djavan que não tinha querer. E bom, começando cedo, muitas vezes a gente tem perrengue para chegar, por exemplo, no trabalho. Porque não é sempre que a gente vai conseguir trabalhar perto, e normalmente não é, a gente não trabalha perto de onde a gente mora. E numa dessas, meu primeiro emprego foi num clube. Esses clubes de piscina e coisa. Foi que apareceu. De futebol? Não, de piscine. De piscine. De corpos molhados, entendeu? E era o que eu queria assim. Mas Cid, por que tu foi trabalhar num clube? Porque era o que tinha, filho. Era o que tinha. Geralmente é isso. Só pega. A gente não pergunta. Tu olha o Cid hoje. Tu olha o Cid hoje, um bacharel, olhando assim, né? Tu pensa, por que tu tá trabalhando no clube? Cara, tu não tem dinheiro. Tu pega. Tu só pega.
tu não sabe o que é, tu pega, entendeu? Comecei a trabalhar no clube, o clube ficava longe da minha casa. Eu morava na zona sul da cidade, que é longe do centro. Então, para trabalhar, cidade? muitas vezes... Qual cidade? Porto Alegre. Isso em Porto Alegre. Então, daí tinha que Qual o CEP? Qual o CEP? O CEP? Tu viu que eu cheguei a me emocionar aqui falando, né? Eu vi. Embarguei a voz. Então, e o que acontece? Nesse clube, todo mundo gurizada e tal, a gente tinha escala de trabalho no final de semana. A gente trabalhava ou sábado ou domingo, por escala, das 8 da manhã às 8 da noite. Então era bem puxado, tinha que chegar bem cedo no trabalho no final de semana. Eu pegava um ônibus de manhã muito cedo, 5 horas da manhã, descia no centro de Porto Alegre e pegava o segundo ônibus para trabalho. Só craquedo. Não, era só filme de faroeste, era só os rolinhos de feno. Beleza, peguei o ônibus, desci, vim ali, quase vim, não tinha técnica do Alex dormir em pé, mas, né, vim né, pescando e tal, dormindo. Desci, cheguei para esperar o outro ônibus e nada do outro ônibus vir. E olhava o relógio e nada, pô, esse ônibus tá atrasado, vou me atrasar pro trabalho. E daí tu começa a ficar um pouco nervoso e o teu organismo começa a trabalhar, entendeu? Porque ele não é muito da diversidade, ele começa a trabalhar. Daí ele tem os horários dele. Ele já tá, é que nem a professora do Robson. Ele se programa pra fazer as coisas. Só que às vezes ele se revolta também. E foi esse caso. Então, pegou a diagonal, né? A diagonal do intestino e ele veio, ó, amigo. Eita, tá na hora. Deu uma pegada aqui. Ele pegou uma descida, ele pegou um embalinho ali numa descida, ali numa das curvinhas, ele pegou um embalo e veio. Ele deu o sinal, ó, já tô na terceira chamada. O cafezinho é perigoso. Tá na hora, estamos chamando pro último embarque, ó. O pessoal tá no portão já. Vem liberar esse pessoal. Deu bom. Só que assim, era de manhã muito cedo. Centro de Porto Alegre, tudo fechado, porque as coisas funcionam até tarde, então de manhã elas estão fechadas, ainda mais aquele horário de 7 e pouco da manhã. E eu comecei a tentar segurar a situação, daqui a pouco comecei a suar frio e pensei assim, não vai dar, vou ter que achar um lugar. E eu não tenho muito problema para isso. Frio não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Não, se tu não tem problema, já é melhor, porque tu vai saber lidar melhor com essa diversidade, apesar de ser bem pesado. Desci a rua principal de Porto Alegre, que é a Rua dos Andrades. Desci a Rua dos Andrades e as lojas todas fechadas. E já começou, o meu intestino parecia que estava tocando um violão, eu só escutava afinando a corda, só vi, eu só via a corda afinando. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Comecei a descer, daqui a pouco vi uma porta aberta. Maravilha. Nessas horas qualquer lugar a gente vai. E a luz de Deus saindo de lá, assim, ali. É aqui mesmo. Eu olhei uma escadaria, subi correndo, cheguei a uma porta de vidro fechado, dei uma batida na porta, abre a porta, uma pessoa normal, assim, abre a porta, assim, pois não. E é aquela batida, assim, né, de por favor, tem alguém. Aquela do vidro, tu dá a batida do vidro, assim, daqui a pouco a pessoa abre, assim, tipo, tu tá desesperado, quando a pessoa abre a porta, tu fica normal. Oi, bom dia, desculpa incomodar, eu posso usar o seu banheiro? E daí daí a pessoa olha assim, pode, tipo assim, tu nunca espera que alguém vai bater na tua porta de manhã cedo e pedir pra ir no banheiro, né? Daí, pode, abriu, eu fui reto, me apontou, fui reto no banheiro. Aí fui no banheiro, me resolvi a vida, né? Resolvi, tava feliz da vida. Reto, né? Só vi a porta do banheiro, e entrei. Quando eu saio do banheiro, já com a alma tendo voltado pro corpo, né? Já sendo uma pessoa completa, eu saio do banheiro, eu abro a porta e eu vejo que a iluminação do lugar era um pouco diferente, um pouco mais intimista. Mais intimista. Daí tinha um bar, aí tava essa pessoa que abriu a porta para mim, tava ali com um paninho, limpando o bar. E eu olhei o bar, será que eu vi um bar? Daí eu olho pro lado, tem uns sofás, tem uns puffs, e tem aquele conhecido, né? Um bar diferente, daí tem aquele conhecido ferro que liga o... Qual era a cor da luz? Era parecido com a tua aí, Robson, um roxo, meio azul, assim. Um púrpura.
Era um furtacor, entendeu? Furtacor. Tinha, né? No meio do bar tinha aqueles ferros que ligam o teto do solo, né? Eu pensei, será que eu vim parar numa casa de bombeiros? No corpo de bombeiros, tu tá descrevendo o corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros. Até agora só vi corpo de bombeiros. Mas é que eu acho que corpo de bombeiros não teria tanto sofá assim, né? Daí eu saí, quando eu obrigado amigo, abri a porta, quando eu saí que eu vi as fotos todas do pessoal pelado na escadaria. Ou seja, eu consegui me resolver nesse domingo de manhã ir pro trabalho, né, num local de entretenimento adulto, o famoso puteirinho, né? Então foi isso, entendeu? Acontece no meio do trabalho. Podia ter feito tanta coisa lá e foi acabar mesmo cagando no... Ou seja, também é um local que resolve as suas necessidades corpóreas. Resolve. Necessidades básicas do corpo. Do corpo. Olha, voltamos, fechamos o círculo fechamos a pirâmide de Maslow, que eu tinha comentado anteriormente. Boa. Mas então esse foi um dos perrengues que eu passei. A gente sempre deve atender os chamados do corpo. Então, se você tem que entrar no puteiro para atender o chamado do seu corpo, entre. Vai. Entre. Não, e assim como acontece esse tipo de coisa, acontece adversidades. Isso eu estava indo para o trabalho, mas acontece também várias adversidades quando tu está chegando no trabalho, como uma história que o Alex nos contou e que ele vai contar para o pessoal agora aí, né, Alex? É a minha vez? Eu tenho que falar. Não. Vamos lá então. É a minha vez? É eu? É a historinha? Então, assim, o que eu vou contar ali? O Cid comentou um percalço ali, uma dificuldade na ida. Eu vou contar a chegada. O problema é a chegada. Porque assim, o Cid deu um enredo ali, ó. É longe pra caralho, né? O lugar lá no fim de não sei aonde. É num bairro que tu nunca ouviu falar. Que tu pega 2 ônibus, 3 ônibus. Não é fácil chegar a ser um bacharel, né? Não é fácil chegar a um bacharel. Não, essa vida aí de tudo é fácil, ar-condicionado, é carro, é não sei o que, não. É no ônibus, é no Vale Transporte. A vida é no Vale Transporte e no Vale Refeição. A vida é definida de como tu usa teu Vale Transporte e teu Vale Refeição. Isso define a tua vida. Exatamente. Define a tua vida. É isso aí. Até pegar o canudo, né? E isso, depois tu aumenta o valor do teu Vale Refeição, aumenta o valor, né? Tu aumenta tu pode comer transporte. Pode comer mais coisas. O dia que o Uber aceitar Vale Transporte, aí acabou. Acabou os anos. Acabou os anos. Chegando no estabelecimento que eu trabalhava, né? Eu tinha um chefe muito rígido. Ele era bem rígido. E eu cheguei atrasado, né? Me atrasei. Acontece, né? Vocês vão se deparar com um atraso. Rígido como, tipo, trabalha, porra! Tem que trabalhar. É do tipo que calculava quantos lançamentos eu fazia por minuto no computador, no sistema. E comparava com os outros. Tinha indicador. Por que o teu colega fez 1.52 lançamentos enquanto tu fez 1.12? Então era nesse nível. Você vai ter chefes pau no curso. Isso aí. Vai aprender. Daí cheguei, mas aprenda agora com o Alex como ele fez. Daí cheguei, né, entrei, cheguei ali atrasado um pouco. Me atrasei um pouquinho ali, quando cheguei, né, uns minutos, umas horas, assim. Sabe quantos minutos mais ou menos? Não, mas dá pra botar outra escala aí, dá pra botar uma escalinha de horas. 200. Era isso, não, na realidade eu tinha que chegar na segunda de manhã e aparecer na quarta, né? Não é nem tanto. Aparecer na quarta-feira de tarde. Dá mais ou menos uns 3 mil minutos. Pra ter uma ideia, cheguei lá, o cara me confundiu com um cliente, né? Achou que era até cliente. E nem era funcionário dele. Cheguei lá, daí a primeira coisa que tu fala que no automático, né? A gente fala isso quando vai num lugar e se atrasa, né? Tu fala, desculpa pelo atraso. Desculpa. Sim. Ele se virou pra mim. Não, ele se virou, né? Pô, eu vendo, vai ter empatia, né? Vai ver, né? Que, pô, o cara pega 2, 3 ônibus, o cara, né?
ele tá querendo ser um bacharel, né? O cara, ele, pô, né? Não Sim. vou dar um. Pegada. Ele se virou pra mim bem serinho, olhou assim pra mim e falou: não precisa pedir desculpa. É só não fazer mais. Não precisa de desculpa, é só não fazer mais. Aí fica a lição, né? Eu nunca mais fiz. O que eu nunca mais fiz? Eu nunca mais pedi desculpa pelo atraso, né? Óbvio. Eu nunca mais pedi desculpa pelo atraso. Óbvio que eu ia me atrasar. Nunca mais fiz o quê? Pedi desculpa pelo atraso. Boa. Obviedades. Não, anote isso. Fica o aprendizado. Não peça Mais uma desculpa pelo atraso. Porque o que vai acontecer? O teu chefe só vai montar em ti para dizer para tu não se atrasar e vai se pegar em ti. Não pede desculpa pelo atraso. Se atrasa, tu vai te atrasar. Porque quem pega 2, 3 ônibus vai se atrasar. 300 minutos, 300 minutos. 200 minutos, mas vai. Então não pede desculpa. Vai lá, me atrasei. Mantém, sustenta. Discurso confiante, outra dica. Claro. Mantenha o discurso confiante. Segura no semblante. História de trabalho, cara. Eu tenho uma história de trabalho que foi incrível. Meu primeiro trabalho, assim, trabalho de verdade. Porque antes eu trabalhava com meu pai. Trabalhar com o pai, a gente pensa, não, que não vale. Mas, pai, é complicado de trabalhar, porque às vezes, não, a maioria das vezes, o pai não te paga para trabalhar. Então tu trabalha de graça. É que ele vai descontando toda a tua infância que tu não pagou nada, ele vai descontando. Ele se cobra. Naquele momento, agora que eu pego esse guri aí, né? Ele nunca vai dizer o seu filho, seu pau no cu, etc. Mas agora que eu pego esse fedelho, né? Que tá me devendo todas essas datas e não te paga, né? Eu tive esse trabalho, né? Trabalhando com meu pai, que ele não me paga, etc. Mas vamos falar um trabalho de verdade, né? Que eu era remunerado para fazê-lo. E o meu primeiro trabalho... Ganhava o soldo. O soldo, a mais-valia, né? Que é o... Fica aí outra dica, né? Seja remunerado. Não trabalhe de graça, por favor. A gente teve aí umas histórias... A gente tem esses negócios de empresa júnior e tal, que é bem legal para adquirir experiência para quem nunca fez nada, obviamente. Mas quem vai montar caneta? Seja remunerado. Empresa de caneta, vai cagar. Seja Ninguém usa remunerado. caneta mais. Nada contra esse pessoal, a gente apoia o pessoal do desenvolvimento, mas montar caneta não leva a tia a ter uma vida de bacharel, né? Como nós três aqui. Mas... Não, a montar caneta não vai aumentar teu ticket refeição. É isso que tu tem que estar focado, né? Não vai aumentar teu ticket de refeição. Mas, né, nesse meu primeiro trabalho, né? Eu lembro da minha primeira vez que eu cheguei lá. Eu indo entrevista pelo CIE, né? Aliás, CIE, a gente aqui... Na luta com você, CIE. Na luta com você. A gente apoia, se vocês quiserem nos patrocinar aqui, ó. Deixa eu ver qual câmera que eu olho. Estamos atirando pra tudo que ela... Né? A gente aqui vai apoiar o bacharel, né? Que quer chegar e conquistar o canudo e ele passa por ti, CIE, né? Não tenho dúvida disso. E nesse meu primeiro tentativa de emprego, foi uma tentativa bem sucedida, né, que eu tenho muito orgulho de contar, eu cheguei na minha primeira entrevista numa consultoria, né, de mercadeando, né, que é o marketing que a gente chama aí. Sim. O marketing? Marketing, ele mesmo. E eu tava com o meu provável chefe, né, que eu tava me candidatando à vaga, e ele tava me fazendo uma entrevista, né, e uma entrevista ele já me larga aqui, aqui diz que tu sabe Excel, e aí, tu sabe Excel? Eu, sim, claro. E o que tu sabe de Excel? Você só segura. Abrir, salvar como, abrir, novo documento, salvar, sei fazer tabela, copiar, colar. Claro, sei, claro, desenho. Como é que faz tabela? Desenho? E aí ele trouxe mais, mas me conta um pouco disso. Aí me pegou. Mas eu disse, eu sou bom em fórmulas. Quais fórmulas? Soma. Não, mas aí a gente foi vendo assim, é porque a gente não sabe. Então, primeira coisa, vai fazer uma entrevista, né?
vai, pega, aprende Excel antes, tem muito curso aí online, YouTube agora. Hoje tu não tem como conseguir emprego mais sem Excel. Não precisa fazer curso de Excel, já fica uma outra dica. Vou atravessar a história do Robson, mas assim, ó, do bacharel Robson, tu não precisa de curso de Excel. Tudo que tu precisar, primeiro, te chegam com uma demanda, preciso fazer tal coisa. Pega essa tal coisa que te disseram, recorta, bota no Google e no final escreve no Excel. Mas talvez... E vai vir. Ô Alex, mas talvez para entrevista o pessoal tem que estar ligado, porque o pessoal vem testando, os chefes velhos, assim, né? Que não tem muita essa coisa nova, tudo que tu quer tá no Google, né? Eles vão querer te testar, né? Então aprende o Excel antes de chegar na entrevista. Tu botou no teu currículo, né? Excel. Pelo menos sabe a cor do arquivo, que é verde, né? É verde. Então, mas aí tudo bem, né? Aí papo vai, eu aí explicando pro meu chefe, né, sobre a minha experiência, que era pouca, mas era uma experiência já que eu poderia passar. E de repente eu faço uma piadinha assim, eu nem consigo lembrar que piada. E aí eu falo pro meu chefe assim, essa determinada piada, e quando eu vejo me vem uma risada assim. Meu Deus! Caralho! Travou o vídeo do Robson. Essa era a risada. Ele tá tendo um derrame na minha frente, fudeu. Meu Deus. O cara que perdeu o emprego, ele tá tendo um derrame, eu já não vou ser contratado, justo comigo, fudeu aqui. Não, ele tava rindo da piada que eu fiz, gente. E aí o que eu fiz? Caralho! Eu ri, né, na hora. Aquela risada assustada, aquela risada assim, tu não sabe se tu pode rir mesmo ou não, ou se ele tá rindo de ti, ou ele tá rindo da piada, do que ele tá rindo. E eu não sei, cara, ele tava caçoando de mim, ou ele tava sério, ou ele tava tendo um derrame, né? Fudeu aqui, o que eu faço? Não, mas eu mantive a calma. Então, o que acontece? Mais pra frente, o Cid trabalhou comigo nessa empresa, desculpa, Cid, o bacharel Cid. Opa! O baixa. É a favor. Né? É a favor. Ele trabalhou comigo nessa empresa. A gente descobriu que era uma maneira que esse nosso chefe tinha de trazer a sua marca, né? Ele era um cara que tinha mestrado em marketing e coisas assim. A gente descobriu que era a maneira de ele ter essa marca. Dele ser humanizado, imortalizado, eu diria assim, né? Você botar a sua marca. E aí o que acontece? Era a marca registrada. Saiba disso. Você vai ter chefes que eles no fundo, bem no fundo, mas muito no fundo, eles são pessoas legais e eles só querem deixar alguma marca, mas muito no fundo, né? Eu acho que é muito fundo, mas eles só querem deixar alguma marca. E quando ele ri mais baixo que ele. No meu caso não é uma Fica a dica. Mais uma dica. Quanta dica, hein? Então, anote tudo que a gente trouxe hoje, porque vai valer muito a pena aí tudo que a gente falou, porque esse é o primeiro programa Bacharéis. A gente vai estar toda quarta-feira aqui com vocês, mas, né? Mas nada, anota aí tudo que a gente está trazendo. Anota essa dica, não tem mais. Vai te ajudar. Que tu vai usar. A gente vai te ajudar para entrar na faculdade, a gente vai te ajudar durante a faculdade, a gente vai te ajudar junto no trabalho com o chefe de vocês. Com certeza, né? Eu, o bacharel, o Cid e o bacharel Alex. Vocês concordam, meus caras? Vem com a gente. Toda quarta, a quartinha, vamos toda quarta. Às 7h30 da noite, 19h30, mais vulgarmente conhecido, né? No cair da noite. No cair da noite a gente volta, então. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. E no mais, gurizada? E no mais o que, Cid?
Mas é isso aí, entendeu? Tem que ver isso aí, mas é isso aí que se apresenta, é isso aí que a gente tem pra hoje. Pra hoje, É isso pra agora. que nós temos pra hoje. Nos vemos na próxima quarta, pessoal, às 19h30. Todo mundo com a gente. Valeu! Vamos embora. Ó, a musiquinha. Será que dá pra fazer TikTok com isso aí? Tomara. Eu tô pensando, dá pra fazer um TikTok, né? Fazer, ó, na cabeça, não sei o quê.